Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico Sou, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, professor, professora, sejam aí também todos muito bem-vindos a esse espaço. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz, agradecido por isso, né? Você que está aí do outro lado aí, muito obrigado. Sinta-se aí acolhido nessa noite de domingo. Hoje estamos ao vivo, tá bom? Em definitivo, pelo Spreaker Podcast. Ele vai pegar a sua podcast que você está fazendo no Spreaker e vai transformá-la automaticamente, se for ao vivo, num formato específico para o YouTube. Olha só, ao vivo. E eu falo da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te chama de montão. Hoje, dia 2 de julho de 2023, né? No meu relógio são exatamente 20 horas e 30 minutos em ponto. E eu gostaria de falar com vocês sobre alfabetização e a primeira cartilha que surgiu em língua portuguesa. Foi em 1876, né? Foi escrita por um poeta e um pedagogo. Olha só, João de Deus, Madrecita de Deus, Madrecita de Deus. Tinha que ser João, né, meu pai? Me ajuda aí. E ele fez a cartilha maternal, né? E para a época seu método era inovador, né? Ele foi estabelecido da premissa de que a primeira condição para ensinar é o estudo da fala, tá certo? Então, essa cartilha, no final do século XIX, chega ao Brasil. Olha só que bacana, né? Lá pelo final do século XIX, chega ao Brasil. E é a primeira cartilha que nós temos também em solo brasileiro. Mas há controvérsias, né? Não querendo criar polêmica, mas assim. Em forma de cartilha, com tudo bonitinho ali, tá certo? Faz parte, né? Você que estuda pedagogia, um dos assuntos que nós temos que estudar é essa questão, né? Então a gente tem que se aprofundar, né? Às vezes a faculdade vai passar o lampejo por isso aí, mas é importante você, meu amigo e minha amiga, se aprofundar nesse conhecimento das cartilhas aí, né? E se nós remontamos lá no início do Brasil, né? Nós tínhamos os índios aqui, tá certo? Aí chegou os portugueses. Os portugueses, por incrível que pareça, eles não chegaram com soldados. Tá certo? Eles chegaram com soldados. Qual que era a intenção dos portugueses? Era espalhar a mensagem da Bíblia, de Jesus. Tanto é que um dos primeiros nomes aqui desse país foi Terra de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, não é verdade? E os primeiros alfabetizadores, os primeiros professores, pedagogos que tiveram nesse país aqui, não tem jeito, que ensinaram a língua portuguesa foi os jesuítas. E o principal deles, o pessoal não é fácil, né? Pegou o jesuíta, ó, você acredita em Deus, você está disposto a morrer por ele, então vai lá. Se você levar uma flechada, é problema teu, meu amigo. Olha só a situação, né? E tem aquelas ilustrações que falam que descontextualizam a questão, mas enfim. Então, tem uma escola em Osasco que chama-se Padre Anchieta, não sei se tem ainda, é uma escola particular, tá certo? Tem escolas estaduais e municipais com esse nome. Então o Padre Anchieta, ele foi o primeiro. Só que ele não tinha uma cartilha. Aí que eu quero chamar a atenção de você, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado aí. Ó. Não se limite pelas suas condições atuais. Lá em 1500, o que o padre fez? Ele pegou o jesuíta lá, o Padre Anchieta. Ele pegou na praia ali e escreveu, usou a praia e usou aquela vastidão daquele ambiente para ensinar a língua portuguesa. E você vem falar para mim que você não tem condições de estudar, que tá sem material? Ah, meu irmão, vai plantar batata, cara. Vamos parar de desculpinha, fiada, e vamos dar um jeito. Se o Padre Anchieta, na areia da praia, conseguiu ensinar os índios, meu irmão, você tem um celular na mão. Ah, não dá pra brincar com isso, não.
para de ficar procrastinando, de ficar aí atolemado aí, vai pra cima, cara. Tá certo? Então o Padre Anchieta, ele foi um dos primeiros, mas em 1876, o João de Deus, esse pedagogo aí português e poeta também, o que ele trouxe? Ele fez um livro, uma cartilha, como se que cartilha vem de cartinha, tá certo? Onde você Portugal vivia um momento de o analfabetismo estava muito grande em Portugal, e ele deu a sua contribuição, e essa cartilha chegou ao Brasil também. Foi uma das primeiras cartilhas que chegou a esse país aqui. E a alfabetização, meu caro amigo, minha cara amiga, é muito importante. Por quê? Porque, por incrível que pareça, nós temos uma questão que às vezes a gente se perde em questões, como eu vou dizer para você, a gente passa muitos anos na escola, né? Se eu perguntar para você quantos fonemas tem a língua portuguesa, é brincadeira, quantas letras tem o alfabeto? Então a gente vacila em questões pequenas. Por quê? Não sei. Não sei o que aconteceu lá na sua formação, não sei. Mas eu sei que na língua portuguesa, pelo que eu contei aí, tem 31 fonemas. Uns dizem que é 33, mas enfim. Tá certo? E os fonemas é a chave da questão aqui na alfabetização. Tem vários métodos de alfabetização. E dentre eles aí nós temos aí os métodos sintéticos e os métodos analíticos e os fonéticos. Os sintéticos, eles partem da parte menor para a maior, e eles utilizam-se da sílaba, geralmente é da sílaba, beleza? Você pega a sílaba, você vai ensinar a sílaba para as crianças, as letras e as sílabas, beleza? Depois você vai fazer essa distinção entre os vocábulos. Por quê? O vocal K, a sílaba K, co, né? Você não vai ensinar o C primeiro. Por quê? Você tem que passar em um outro momento para ensinar o C e o Si. Por quê? Porque por causa do fonema. Tem palavras na língua portuguesa que tem o mesmo som, mas o mesmo fonema, mas a grafia é diferente. É o caso do S. Tá entendendo? Então, você, meu amigo, minha amiga, você que vai alfabetizar, a sua importância é gigantesca. Tá certo? A gente não pode falhar nisso. E uma coisa que acontece bacana aqui, você tem, temos os grafemas, temos os fonemas e os grafemas. Os grafemas é a língua escrita ali, que está grafado, grifo meu, né? E nós temos o morfema. O que é um morfema? Tá certo? O que é um morfema? Morfema é aquela unidade que dá característica, vamos dizer assim, àquela palavra. Vamos supor, gato. Qual que é o morfema do gato? É o G, A e o T. Aí você muda uma letra ali, tá certo? Você vai mudar, né? Vai para outra coisa, gatinho, gatinha, não sei, você vai transformar aquilo, mas o morfema é aquela parte principal, nevrálgica assim, que tem aquela característica daquela palavra que está relacionado com algum objeto ou animal ou assim por diante. Então, falamos aí sobre o método sintético, que ele vai pegar a parte menor e vai para a maior. E nós temos os métodos analíticos, eles vão partir da parte maior. Então, nesse método, qual que é a questão? A questão é você ensinar a palavra completa para depois ensinar as partes menores. Agora eu te pergunto, meu amigo, minha amiga do outro lado. Para uma criança, você é adulto, beleza, você já tem um conhecimento, já tem uma experiência, beleza, para você tudo bem. Para uma criança aí que está entrando no mundo das palavras, que o vocabulário é bem limitado, salvo as exceções daquelas crianças extraordinárias, né, superdotadas, mas enfim, qual que seria mais fácil para a criança? Você ensinar o menor
ou maior. Tá compreendendo a questão? Aí entram os fonemas, os métodos fônicos, né? Os métodos fônicos, como vou dizer assim, a ciência, né? A neurociência, né? Há muitas pesquisas, há muitos trabalhos sobre essa questão. Você pode pesquisar aí, né? No Google acadêmico tem bastante, né? E você pode achar essas pesquisas, né, muito interessantes, que falam, que apontam que o método fônico é muito bacana e é superior aos outros, né? Lógico que cada caso é um caso. Então, para uma criança que tem dislexia, né, essa questão dos fonemas é importante. Então, quando esse pessoal eles vêm com a linguagem neutra, tá certo? Olha só, nós estamos fazendo aqui, discorrendo um assunto baseados na ciência, tá certo? Quando você tenta pegar a linguagem neutra e trazer para o mundo das crianças ali, e crianças especiais, crianças que têm autismo, né? Aí você vê a dificuldade que vai ser a criança que tem dificuldade na comunicação, né? Ela não ouve direito, tá certo? Ela não consegue pronunciar corretamente também, ou vice-versa. Olha a dificuldade que você vai criar para essas crianças. Mas será que esse pessoal pensou nisso? Eu não sei. Então, o fonema, ele vai partir do quê? Da menor unidade sonora. E quando você aprende bem isso aí, essa que é a questão. Por que a gente tem dificuldade às vezes na língua portuguesa? Sabe por quê? Porque a gente, naquela parte que tivemos que ter essa questão, nós tivemos uma janela de aprendizagem. O que é a janela de aprendizagem? Suponhamos que você está aqui americana, você é tolemado, está aqui americana, e tem um trem daqui para São Paulo. Aí o trem vai sair, vai passar o trem que vai vir de outra cidade. Vamos supor, vai vir lá de Santa Bárbara. O trem vai vir de Santa Bárbara, vai passar em Americana às 11 horas da manhã. Tá certo? Se você chegar na estação 11h05, provavelmente o trem terá passado. Correto? O que é a janela de aprendizagem? Nós temos um ciclo de virtude, que a gente tem um potencial para aprendizagem. É uma janela. Quando você perde o trem, a sua janelinha que você ia sentado, você perdeu, meu amigo. E quando você vai ter de novo essa oportunidade? Tá entendendo? Então, é muito importante essa questão. Então, tem faixas etárias. Lógico que o ser humano é extraordinário. Ele pode tirar leite de pedra, tá certo? Ele pode fazer uma questão diferenciada aí. Isso é verdade, né? Mas o que nós estamos falando aqui é que a alfabetização, certas questões, quando são trabalhadas na faixa etária correta, de maneira correta, a criança tem um ganho para a vida toda. É disso que eu estou falando aqui. A apreensão correta do lápis, como segurar corretamente no lápis. Eu tive que aprender isso aí fora da universidade, meu amigo. Estou falando sério para você. E eu tenho uns livros aqui que são livros assim que são raridades mesmo, cara. Tá certo? Porque eu era rato de sebo lá em São Paulo, em Osasco. Eu rodava esses lugares todos. Aqui em Americana tem alguns também que eu de vez em quando dou uma rodada. Em Campinas tem um monte, né? Enfim, por quê? Porque você consegue achar relíquias ali, certo? Então, nessa janela de aprendizagem, você tem que fazer com que efetivamente a criança use e utilize o seu potencial. Então, meu amigo e minha amiga, é de suma importância você conhecer os métodos de alfabetização, saber aplicá-los e saber utilizá-los. É muito importante isso, né? Infelizmente, em algumas instituições, o curso de pedagogia está muito a desejar, tá certo? Essa é a nossa questão aqui. Então, a primeira cartilha que surge em língua portuguesa foi de João de Deus em 1876, tá certo? Depois, no final do século XIX, chega ao Brasil também essa cartilha que